Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Estou bastante feliz de retornar para esta casa. Estava querendo abrir uma igreja lá no Pará, né, irmão Valdivino? Mas aí eu falei, não, acho que eles não estão prontos ainda não. Espero vir mais daqui uns 6 meses, aí eu volto. Amém? Isso, vocês estão confirmando para a glória de Deus. Amém ou não? Vocês querem que eu vou mesmo, né? Já vou caçar outro pastor. Quero louvar a Deus, irmãos, por esse tempo precioso. Deus usou aí nosso irmão Valdivino, a irmã Maíra. Já tem uns 2, 3 anos. Que ele sempre falava, vamos lá, pastor, para o Pará, para o senhor descansar um pouco a cabeça, correria doida aí. E Deus preparou esse momento oportuno, que foi um tempo de bênção para as nossas vidas, de descanso mental, corpo físico, de aprendizado, crescimento. Deus retribua grandemente nosso irmão Valdivino, a Maíra, que está sempre preocupado com a nossa vida pastoral, cuidar da saúde, etc. E também grato a todos os irmãos que têm orado por nós. Estou muito feliz mesmo de poder estar aqui. E eu estou com tanta vontade de pregar que eu vou pregar até uma meia-noite hoje, amém? Amém? Não, é brincadeira, eu nem sei se eu sei pregar mais depois de 40 dias, né? Mas estou muito feliz de ver cada rostinho, cada um dos irmãos, que é minha grande família. Como diz Jesus, essa é a minha família. Amém? Então vamos abrir a palavra em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Hoje é comemorado o dia do quê? Dia do quê? Você já sabia ou descobriu a hora que chegou aqui no culto? Todo segundo domingo de dezembro é comemorado o dia da Bíblia. Amém? Primeiro a Pedro, está lá no finzinho da Bíblia, capítulo 1 e o verso 7. Todo mundo trouxe a sua espada? É pelo glória a Deus um 7, eu acho. Quem trouxe a sua espada? Dá um glória a Deus. Eu vou ler. Os irmãos repitam, por favor. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Toda a igreja, vamos lá bem forte? Glória a Deus. Pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, em outra tradução bíblica, diz assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amém? Eu quero falar um pouco nesta noite sobre fé, sobre a nossa fé, que a palavra de Deus diz que ela é provada como ouro. É provada como ouro
que é algo que perece e é louvável. A nossa fé, assim como o ouro, é algo que é provada. É algo que vai enfrentar adversidades. E é algo que a expectativa de Deus é que ela permaneça como ouro, mesmo provado no fogo. A nossa fé precisa ser algo inabalável, algo que permanece e que não seja algo perecível. O ouro, por mais que ele é tão valioso, ele perece. E a palavra diz que a nossa fé, ela não pode perecer. Ela precisa manter essa fé. Nós precisamos manter essa fé viva em Cristo. E o tema desta palavra é crescendo em meio às adversidades. Crescendo em meio às adversidades. Repita comigo, crescendo em meio às adversidades. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender, que nessa vida nós teremos adversidades. Nós teremos adversidades. As adversidades na nossa vida serão constantes. As adversidades não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. Porque Deus permite as adversidades. Ele permite com um propósito. Com o propósito de nós crescermos, fortalecermos a nossa fé e assim por diante. Só que, como diz a palavra aqui, as adversidades não produzem automaticamente aquilo que Deus planeja que aconteça com o homem e a mulher. Muitas das pessoas, ao passarem por momentos de dificuldade na vida, ou por passar por adversidade, essas pessoas se tornam ainda mais amargas, ao invés de melhorarem. E o propósito é que elas cresçam. Então o propósito de Deus é que as pessoas cresçam na adversidade. E vamos entender isso abaixo. Só que não é automaticamente, não acontece automaticamente o propósito de Deus. Ao invés das pessoas crescerem, elas ficam ainda mais amargas. Com os problemas ficam mais amargas, ao invés de melhorarem. E essas pessoas nunca crescem. Então o propósito de Deus na adversidade, o segredo para alcançar o ideal pretendido por Deus em dias de adversidade, é reagir de maneira positiva. Entenda isso, irmãos. Em meio à adversidade, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, o Senhor espera que nós reagimos de forma poderosa. Ele espera que nós agimos de forma positiva. É você olhar no meio da dor, é você olhar no meio da perseguição, é você olhar diante dos levantes e ver de forma positiva. Como diz em Hebreus no capítulo 12, aonde diz o que? Tudo, o verso 8, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E é isso que o Senhor quer que nós vivemos, mesmo na dor, na adversidade, confiando que aquilo ali está cooperando para o nosso bem. E Ele espera que a gente vê de forma positiva. Então temos a opção, no meio da dor, da dificuldade, da adversidade, se tornar uma pessoa amarga, alguém que murmura, alguém que reclama, alguém que se levanta até mesmo contra Deus. Porque tem pessoas que se levantam contra Deus, irmãos. Ou decidimos ver de forma positiva, acreditar e confiar que o teu Deus está reinando sobre todas as coisas, que nada foge do controle dele e que ele te dará vitória mesmo no meio da adversidade.
Qual que é o tema? E eu quero falar aqui 4 atitudes. 4 atitudes que se eu e você tomar, nós vamos, em meio à adversidade, que poderia ser um fracasso, que poderia ser algo para murmurar, para reclamar, em meio a tudo isso, você vai ainda crescer. Amém? Então guarde isso. Vamos lá. A primeira atitude que vai fazer você crescer em meio à adversidade. Acredite que o plano de Deus é bom. Repita comigo, acredite que o plano de Deus é bom. Tem alguém aqui que já acredita nisso, que o plano de Deus é bom? Tem alguém? Acredite que o plano de Deus é bom, irmãos. Deus sabe o que é melhor para você e visa apenas o seu bem. Olha o que Deus disse para Jeremias: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Repita comigo, prosperar. E de não causar dano. Diga, de não causar dano. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Esses são os planos que Deus tem para mim e para você. Muito claro, plano de prosperar vocês, plano de não deixar causar dano, planos de dar a vocês esperança e principalmente um futuro glorioso. Quem espera nos planos do Senhor aqui? Confia nos planos dele, irmãos. Quantas vezes nós oramos, pedimos algo, persistimos e foi até conseguirmos aquilo. E de repente, quando você consegue, você começa a enfrentar dor, sofrimento, e aí você cai em si e fala: poxa, eu achei que isso aqui ia ser tão bom para mim, e não está sendo bom. Já aconteceu isso com alguém? Você achava que era bom, fez plano, lutou, fez de tudo para adquirir aquilo, e aquilo não te trouxe paz, alegria e até mesmo o resultado que você queria. Por quê? Porque os nossos planos são muito inferiores aos planos de Deus. O que nós precisamos, irmãos, é nos preocupar em viver os planos que Deus tem para nós. Toda vez que você tiver um sonho, um propósito, um projeto, se preocupe em orar e perguntar: Senhor, meus planos estão alinhados com os seus planos? As minhas vontades estão alinhadas com as suas vontades? Se você quer viver coisa grande, se você não quer perder tempo, se você quer avançar, entenda que os planos de Deus são maiores e melhores para mim e para você. Se você crê, dá um glória a Deus. São maiores. Então essa é a primeira atitude que devemos ter, irmãos, para nós crescer no meio da adversidade. Sempre crer que o plano dele é maior, que o plano dele é bom, que o plano dele é o que nós precisamos para a nossa vida. Você olhando daí para cá, você não vê mais que essa parede. Você sabe algumas coisas que tem ali porque você conhece. Mas Deus, Ele vê a casinha do fundo, os banheiros, Ele vê as próximas casas, Ele vê o centro de Cacilândia, Ele vê muito além. Deus vê além dos seus planos, mas muito, muito além dos seus planos. Então confia nele, pede o direcionamento dele. Pai, no meu coração está para fazer isso, o meu coração é isso, mas é essa a tua vontade para a minha vida? Senhor, se for a tua vontade, traz paz no meu coração, me direciona, vai abrindo as portas. Se não for, Pai, tira, fecha as portas. E quero que você entenda, irmão, que nem sempre o que está no nosso coração é o melhor para nós. Quantas vezes as pessoas dizem: não, segue o teu coração,
Só que a Bíblia diz que o coração é enganoso. Quantas vezes que o nosso coração já nos enganou? Tem alguém aqui que foi já enganado pelo seu coração? Engana. O que você precisa orar e clamar a Deus, quando for Deus te dar paz, Deus te direcionar, Deus usar as situações onde você vê as mãos poderosas de Deus. E aí nós temos a opção de entender, buscar o propósito, a vontade de Deus, para estarmos seguindo e avançando, ou tomar decisões por conta própria, que na maioria vai fazer a gente quebrar a cara no ditado popular e ter que voltar e começar tudo de novo. Então é uma escolha que nós temos que fazer. Confiar no plano dele. Ou tomar nossas escolhas sem a direção dele. E às vezes sofrer. E sabe uma coisa, irmãos? Corrigir, consertar é pior do que fazer. Sim ou não? Todo mundo aqui é acostumado a fazer molho de alho? Sim ou não? Toda vez que você faz o molho de alho dá certo? Às vezes acontece alguma coisa que nem você sabe e dá tudo errado. Sim ou não? Sim ou não? E aí quando dá tudo errado, é fácil consertar? A melhor opção é fazer o quê? Joga fora e faz outro. Mas aí, você já perdeu o ingrediente, você já perdeu o seu tempo. Você está entendendo? Escolha sempre começar certo dentro da vontade de Deus. Segunda atitude aqui, irmãos, que faz a gente crescer em meio à adversidade. Qual que é a primeira? Vocês leram lá, né? Segundo, mantenha o foco no resultado final. Vamos falar todo mundo isso? Mantenha o foco. Então vamos dizer todo mundo junto bem forte, vamos lá? Às vezes, irmãos, temos um foco, temos um propósito. Só que aí começa a chegar as adversidades. Começa a chegar os problemas. Começa a acontecer coisas que você não esperava. E aí você começa a frustrar, desanimar, paralisar o teu sonho, o teu projeto. Entenda, irmão, Jesus manteve o foco no resultado final. Jesus foi preso, chicoteado, ferido, machucado. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Ele tentou carregar a cruz sozinho, não conseguiu. Precisou de alguém para ajudar. Pediu água, deram para ele vinagre. Colocaram uma cruz, pregou ele deitado. Pregou aqui, em cima dos pés. Aí eles erguem aquela cruz dentro do buraco e solta. A hora que a madeira bate, irmão, rasga. E o prego vem parar aqui no meio da mão. Consegue por um momento imaginar a dor, o sofrimento. E o corpo todo dilacerado. Mas sabe por que ele manteve firme? Sabe por que ele suportou tudo? Porque ele estava aguardando e o foco dele estava no final. E ali ele foi morto como um cordeiro, sangue vertido, derramado. Mas qual era o foco final? Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Garantiu salvação para mim e para você. E tomou a chave do céu, da terra e do inferno. Mantenha no foco final, o resultado final.
Pode ser momento de dor agora, de sofrimento, de dificuldade, mas o que Deus tem preparado para você no final é muito grande, é muito maior. Você não pode parar, desistir por causa dos momentos atuais. Uma mulher engravida, 1 mês, 2 meses, muitas delas não consegue comer, os primeiros meses ao invés de engordar, emagrece, enjoo. Tem comida que olha, até cheiro, perfume faz mal. E vai crescendo o neném, indisposição, quanto mais cresce, vai dificultando as posições, não consegue dormir direito. E por que que essa mulher suporta tudo isso? Porque que ela enfrenta muitas adversidades? Porque ela está focada nos 9 meses. Quando chegar os 9 meses, ela não vê a hora de escutar aquele choro do neném e pegar ele em seus braços. Então mantenha o seu foco no resultado final. Está passando dor agora, está passando dificuldade, está tendo desânimo. Às vezes pensa em parar, mas aguenta firme, porque no final, Deus tem coisa grande para a tua vida. Você está entendendo essa palavra nesta noite? Então essa é a segunda atitude, irmão, para você crescer no meio da adversidade. Você não vai ficar olhando só para a dificuldade, a adversidade, mas você vai estar com foco no resultado final. E ele vai chegar. Tem alguém que crê? Tem alguém que crê que vai chegar? Aleluia. Faz uma análise agora, irmãos. Está terminando 2025. Como foi esse ano para você? Como você iniciou esse ano? Como iniciou a sua vida espiritual esse ano? E você chegou agora, como está a sua vida espiritual? Regrediu? Manteve? Avançou? Qual é a avaliação? Olha para você agora. Será que diante das adversidades você foi perdendo o amor? A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, não é todos, mas o amor de muitos esfriaria. A tecnologia está aí para nos distrair, para nos tirar do foco. Dentre outras coisas, como está a sua vida espiritual? Deus nos chamou para sermos mais que vencedores. E você tem caminhado em direção a vencer? Ou você está terminando o ano derrotado, desfocado, sem ânimo, sem querer fazer nada? Vir à casa do Senhor tem sido um fardo, um peso. Quando vai chegando o domingo depois do almoço, você lembra e fala: nossa, pelo amor de Deus, hoje tem culto. Aproveitei muito esses dias lá, irmãos, mas eu estava com muita saudade de estar na casa do Pai. Nós chegamos na segunda, tive uma reunião com os pastores. Alegre que eu estaria aqui na quarta-feira adorando a Deus. Aí veio na cabeça para mim olhar os meus exames, as coisas. Aí eu olhei 10/12, consulta com um cardiologista. Falei: meu Deus, eu não vou poder estar quarta-feira no culto.
Irmãos, para mim, Deus conhece a minha alma e meu coração. É uma alegria eu estar aqui. Ter ido já em Itajá, adorado a Deus ali, e poder estar aqui com os irmãos, para juntos adorar o nome do Senhor Jesus. Se você não tem tido esta alegria ou este prazer, você tem perdido o primeiro amor. Irmãos, não perca. Lute com todas as tuas forças para você não perder o amor. O primeiro amor. Que é aquele amor que te aproxima, aquele amor que te compromete. É um amor que você está junto, que você quer estar perto. Amém? Se você está fraco, se você está do igual para trás, começa a orar e dizer: Senhor, me dá força, porque eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso ter prazer de estar na tua casa. Eu preciso ter alegria de estar entre meus irmãos. Oh, aleluia, eu sinto Deus aqui, irmãos. Ele está neste lugar. Ele quer que você vença as adversidades e permaneça firme de pé. Rompendo no casamento, rompendo no trabalho, rompendo na educação dos filhos, rompendo a tua vida espiritual. Essa é a promessa dele para a nossa vida, termos uma vida de prosperidade. E vida de prosperidade não é vida de dinheiro, é vida abençoada no casamento, abençoada nos filhos, abençoado na empresa, no trabalho. Tudo que você fizer será uma bênção, porque é isso que Deus tem prometido para mim e para você. Não aceite menos do que isso. Ele já morreu, ele já fez o sacrifício. E é só você tomar posse daquilo que ele já conquistou. Alguém está entendendo? A terceira atitude, irmãos, para nós crescer nas adversidades: alegre no Senhor, apesar da circunstância. Alegre-se no Senhor, ao invés da circunstância. As adversidades da vida têm a tendência, irmãos, de nos abater e desanimar. Isso é natural do ser humano, se entristecer em momentos difíceis. Porém, se você tem vivido dias assim, siga o conselho do apóstolo Paulo: alegrem-se sempre no Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 4 e a parte A: alegrem-se sempre no Senhor. O que quer dizer alegre-se sempre? Não é só alegrar quando está indo tudo bem. Não é só alegrar quando está um mar de rosa. Não é só alegrar quando você pede e recebe. Mas em todos os momentos você alegrar no Senhor, mesmo apesar da circunstância. Sabe quando nós ouvimos aquele hino? Que nós não te adoramos pelo que o Senhor faz, mas adoramos o Senhor pelo que o Senhor é. Quantos de nós, irmãos, temos conseguido alegrar no Senhor na adversidade? Porque a tendência, como lemos acima, é a gente se abater, desanimar, entristecer diante das adversidades. É natural, irmão. Às vezes, quando vem o afronto, o problema, a dificuldade, você se entristece. Só que uma coisa é eu entristecer, outra eu continuar caminhando triste. Uma coisa é eu desanimar, outra é eu viver uma vida desanimada. E aqui está dizendo: alegre-se no Senhor em meio à adversidade. Aprenda a fazer isso, irmãos, porque você vai crescer.
Se está tudo bem, você dá glória a Deus. Se não está, você dá glória a Deus. Você está comendo uma picanha assada ali, glorifica a Deus. No outro dia só tem um ovinho. Ô Senhor, obrigado por essa refeição. Seja grato, não pelo que Ele te dá, mas por tudo que você sente por Ele, pela grandeza dEle, pela soberania dEle. Infelizmente, existe um grupo de pessoas que só serve o Senhor pelo que Ele proporciona, só serve o Senhor pelo que Ele dá. Ao invés de Deus usar essas pessoas usam Ele para os seus benefícios próprios. E quando Deus não está fazendo o que eles querem, murmuram, reclamam e até desistem. Sabe, irmãos, todos nós, presta atenção em mim aqui, todos nós já tivemos pessoas que se aproximou de nós por algo que nós poderíamos oferecer e não por nós mesmos. Sim ou não? Quem aqui já teve pessoas que aproximou de você pelo que você poderia oferecer? Tem alguém? É assim, irmãos. Eu me lembro quando eu era supervisor no frigorífico, quanta gente vinha para a igreja. Vou para a igreja porque o pastor é o supervisor. Ó, pastor, estou precisando de um emprego. Vinha para a igreja, ó, estou precisando de um emprego. Eram muitas pessoas, irmãos. Porque muitos dão valor, não é em quem você é no que você tem, é no que você pode proporcionar. E muitas dessas pessoas, quando você deixou de ter algo para oferecer, fez o quê? Foi embora. Sim ou não? Se distanciou. E muitos têm feito isso, irmãos, com o Senhor. Se coloque no lugar do Senhor, porque é desse jeito que as pessoas fazem. Está próximo dele na igreja, se diz cristão, mas está ali apenas pelo que o Senhor pode oferecer. E aqui, irmãos, aqui diz que nós temos que se alegrar no Senhor, mesmo nas circunstâncias ruins, mesmo quando não está dando certo, mesmo quando não está acontecendo como você queria. Se alegre nele, adore a Ele, seja grato a Ele, porque isso vai atrair a bênção de Deus para a tua vida, pela tua fidelidade e por você não buscá-lo apenas pelo que Ele faz. Porque a nossa alegria, irmãos, como cristão, a nossa alegria, ela precisa estar no Senhor e não nas coisas. Se a nossa alegria estiver nas coisas, quando não der certo, você vai perder a sua alegria. Se a sua alegria estiver no seu casamento, a hora que tiver uma discussão, você perde a alegria. Se a sua alegria estiver no carro, a hora que o carro estragar, você perde a sua alegria. A sua alegria precisa estar no Senhor. A sua alegria precisa estar nele. Porque às vezes pode estar dando tudo ruim no seu casamento, mas você continua alegre com o Deus poderoso que pode mudar essa situação, ó, num estralar de dedo. A nossa alegria tem que estar nele, irmão. Pode estar caindo o que tiver que cair. Quando a sua alegria está nele, você está tranquilo, porque sabe que ele não perde o controle das coisas. Então se alegre. Se alegre. Tem gente, irmãos, que tem um probleminha, ele já emburra, fica com a cara feia, emburrado. Você dá bom dia, ele nem olha na tua cara. Você é assim, ô Vitor? Tem gente que é assim, irmão. Ele discutiu com a mulher, ele põe um trem na cara e sai para mostrar para todo mundo: eu estou emburrado, estou nervoso, estou abatido. Mas a nossa alegria tem que estar nele. O trem pode estar pegando fogo, o trem pode estar do jeito que está. Você vai levantar com o teu sorriso, com alegria: bom dia, tudo bem? A pessoa vai olhar para você e você vai estar igual aquela mulher que perdeu o filho. Como você está? Estou bem.
Sabe por quê? Sabe por que ela declara que está bem? Porque ela sabia que ia ter um encontro com o profeta e que o Deus do profeta era poderoso. E o que ele ia fazer ela não sabia, mas ela tinha confiança que ele faria alguma coisa. Enfrente o que tiver que enfrentar, mas se alegre nele em meio a essa circunstância, porque ele está cuidando e ele jamais te desampara. Para mim encerrar, a última atitude aqui, irmãos, para nós aprendermos em meio à circunstância: recuse qualquer oferta de desistir. Essa é a quarta atitude. Recuse qualquer oferta para desistir. Recuse. Entenda, irmãos, que os problemas vêm para testar a tua fé. Os problemas vêm, irmãos, só com esse propósito: para testar a sua fé e gerar em você perseverança. Os problemas, repita comigo, os problemas vêm para testar a sua fé e gerar perseverança em nós. Os problemas vêm para isso, irmãos. Entenda uma coisa, irmãos: no seu casamento, aqui na igreja, lá no seu trabalho, aonde você estiver, vai ter problema. Sim ou não? Vai ter problema. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: você, diga com autoridade, você é um solucionador de problemas. Todo dia nós vai acordar para solucionar problema. Todo dia, irmão. Põe isso na cabeça. Eu vou acordar para solucionar problema. Seja qual for a área do seu trabalho, você vai ter que solucionar problema. Você vai lidar com pessoas que é bênção, que abençoam o seu dia, e vai lidar com pessoas que vai te dar uma canseira danada. Então, entenda isso, que os problemas é para testar a nossa fé. Diante dos problemas, qual tem sido a minha e a sua atitude? Diante dos problemas. Porque problema todo mundo vai ter. O que vai fazer diferença é como vamos resolver esses problemas. Se vamos resolver mantendo a fé viva, perseverando, vai dar tudo certo. Eu sempre digo que a questão ou o problema não é o que é feito, guarde isso. Não é o que é feito, é como foi feito, como está sendo feito. Constantemente vamos ter problemas. Às vezes a sua esposa te ataca. A pergunta é: como você vai lidar com isso? Você vai falar mais alto? Ou vai ter sabedoria? Tem aquele ditado, e eu concordo, que se um não quer, dois não brigam. Se um não quer, o outro não tira sua paz. Então, constantemente, diariamente, nós vamos enfrentar problema no trabalho, no casamento, na rua, seja onde for. Mas, diante de tudo isso, eu e você precisamos recusar qualquer oferta de desistir. Quantas vezes hoje, irmãos, hoje a maioria das pessoas, se você tem um problema no casamento e compartilhar com uma, duas, três pessoas, pelo menos 2 delas vai dizer o quê? Moço, para de sofrer, separa. É um convite para você fazer o quê? Desistir. Se você lidera um ministério e está enfrentando dificuldade, às vezes cansado ou cansada, às vezes você compartilha com um amigo ou com uma amiga, o que ela diz? Larga, abandona, para que sofrer? E aí o cuidado que nós precisamos ter, irmãos,
Jesus planejando tudinho, a morte dele que era necessária para a remissão dos nossos pecados, já com a certeza que ele ia garantir. E aí todos os discípulos, apóstolos, Jesus disse: eu vou morrer. Pedro levanta e diz: não, o senhor não vai morrer não. Aí Jesus olha para ele e diz o quê? Para trás de mim, Satanás. Sabe o que isso significa, irmãos? Deus fala na boca do seu melhor amigo, fala na boca da sua melhor amiga, fala na boca da pessoa mais próxima. Então, irmão, recuse qualquer oferta para desistir. Entenda o que Deus te chamou para fazer, entenda o que Deus quer de você. Como o hino 515, que é um hino que eu amo muito, que se Deus tem um propósito na tua vida, se Deus entregou algo para você fazer, então agrade a Deus. E como o hino 515, se o Senhor me mandar para o deserto, e o Senhor for comigo, eu irei. Ah, mas se o Senhor mandar para não sei aonde, mas se o Senhor for comigo, eu irei. Essa é a pergunta. Pai, o Senhor vai estar comigo nesse propósito? O Senhor vai estar comigo nesta missão? O Senhor está comigo nisso? Meu amigo, se Ele estiver com você, rompe, não tem barreira, não tem impedimento. Ele vai estar com você, vai te dar vitória. Recuse qualquer oferta de desistir. Recuse. Deus, não vi ninguém na Bíblia chamando para uma obra e depois desistir. Não desista. Então eu encerro essa palavra dizendo, irmãos, aguenta firme em meio às adversidades. Acredite que os planos de Deus é bom. Mantenha o foco no resultado final. Alegre-se no Senhor, mesmo apesar da circunstância, e recuse qualquer oferta de desistir. Avance, continue, porque podemos estar vivendo momentos na alegria, ou podemos viver circunstâncias difíceis, mas nós vamos estar crescendo mesmo nas adversidades. Às vezes o inimigo está achando que vai te parar nessa adversidade. E eles vão se enganar feio, porque você vai crescer ainda mais nessa dor e nessa adversidade. Você crê? Se coloque de pé, irmãos. Deixa eu orar por você.